Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael do Física Sem Educação. Eu postei no feed um vídeo onde eu mostrava ali 3 situações em que um carrinho, uma caixa, ela se deslocava de maneira diferente. E hoje aqui nesse vídeo eu vou estar explicando cada uma delas. A primeira situação consistia o seguinte: eu colocava uma caixa e essa caixa eu tinha um gancho e esse gancho ele tinha uma linha. Essa linha era acoplada ali a uma bolsa, conforme a figura aí que vocês estão vendo aqui na frente. O que acontece? Na hora que eu soltava aquela caixa ela se movimentava. Ela se movimentava por quê? E essa era a pergunta que eu fazia. E hoje, nesse vídeo, então, nós vamos analisar elas. Para começar, antes de eu analisar, eu tenho que entender o seguinte: sempre que eu for fazer uma análise do movimento, um ponto importante é eu definir um diagrama de forças. Mas o que é diagrama de forças, professor? É exatamente eu analisar cada corpo individualmente e ver quais as forças que estão sendo aplicadas sobre ele. Vamos analisar então a caixa. Na caixa ali eu tenho primeiramente a força peso. A força peso ela é direcionada para baixo, que está associada ali à massa do corpo vezes a gravidade. Logo depois, eu tenho também no próprio eixo, que a gente vai chamar ali de eixo Y, por exemplo, no eixo vertical, eu tenho ali a força normal. A força normal ela é uma resposta à força peso. Então, no eixo Y, eu tenho normal e tenho peso. Somente essas duas. E no eixo X, na horizontal? Na horizontal, eu vou ter ali uma força de tração pelo fio, certo? E uma força de atrito, sempre contrária ao meu movimento. No caso ali, contrária à minha tração. Quando eu somar todas as forças, nós vamos ver que o carrinho ele fez o quê? A caixa ela fez o quê? Ela se locomoveu, deslocou, no sentido horizontal. Isso significa que no sentido vertical, ou seja, no eixo Y, o somatório das forças é igual a zero. Eu não tenho deslocamento nesse sentido, eu só tenho deslocamento nesse sentido. E nesse sentido é igual a zero? Não, por quê? Porque houve deslocamento. Então, na hora que eu somar todas as forças, vai dar diferente de zero. E vai dar uma resultante de uma força para onde? Para o lado de lá, que é onde foi feito o deslocamento. Isso significa que o quê? Que a tração é maior do que a força de atrito. E vamos agora analisar o outro móvel, certo? Que é a bolsa. Na bolsa eu tenho só a força peso e a tração para cima, a tração da corda. Essa tração da corda ela é justamente lá a força de atrito. Então, no meu balanço dos dois corpos, vai ser uma disputa entre o peso da bolsa e o atrito do corpo. Se o peso da bolsa for maior que o atrito, o movimento vai acontecer. Se o peso da bolsa for menor do que o atrito, o movimento ele não vai acontecer. E nesse primeiro caso, então, ele aconteceu. O peso da bolsa é maior do que a força de atrito. Aí algumas pessoas colocaram lá que quando eu soltei a bolsa, transformou em atrito estático para atrito cinético. Sim, correto também. Porque quando estava parado, eu estava segurando a bolsa, a força-peso não estava atuando. Quando eu soltei, a força-peso começou a atuar e aí o atrito que era estático virou atrito cinético. Na segunda situação, eu coloquei mais peso dentro da caixa. Isso implica que o peso ali da caixa vai ser maior. Se o peso da caixa é maior, consequentemente, a força normal, que é reação à força-peso, que está associada ao contato, neste caso, tá? É reação à força-peso, está associada ao contato da caixa com a mesa. Quando eu coloco mais peso, a força normal, consequentemente, ela também aumenta. E se a força normal aumenta, a força de atrito também aumenta. Então, o meu atrito vai ser maior, justamente porque quanto maior o peso, mais contato eu vou ter com a superfície. E quanto mais contato com a superfície, lembra lá da força de atrito? Qual que é o cálculo? Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Quanto maior a normal, maior a força de atrito. E na hora que eu soltei a caixa, o que aconteceu? O objeto não se deslocou, justamente porque quando eu fosse fazer o balanço,
peso da bolsa com o atrito gerado ali na caixa, quem for maior vai gerar ou não movimento. Nesse caso, o atrito foi maior, o atrito estático foi maior do que o peso da bolsa. Então, nesse sentido, não houve deslocamento, certo? O atrito sendo maior, fica ali tudo paradinho. E na terceira situação? Na terceira situação, com o mesmo peso na caixa, eu mudei a minha superfície. Eu coloquei ali alguns palitinhos. E quando eu fiz isso, olha essa imagem aí para vocês verem. E quando eu fiz isso, o que aconteceu com o meu fenômeno? Quando eu coloquei ali, então, os palitinhos, o que aconteceu? Diminuí o coeficiente de atrito. Aquele coeficiente de atrito que está associado ao tipo da superfície, ele foi reduzido. Com isso, o peso da bolsa foi maior do que o atrito. Uma outra situação aí que tem que ser pontuada, que nesse caso em específico, a minha superfície, quando eu coloco os palitinhos, por causa do formato do palito, ele tende, né? A superfície que está ali, ela propicia uma coisa chamada rolamento. E esse rolamento também facilita ali o meu movimento da minha caixa. E faz justamente com que o meu atrito vai para cada vez mais baixo. E com isso a minha caixa ela se desloque devido ao peso da bolsa. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Peço que vocês comentem aqui se vocês gostaram dessa dinâmica aí nova, a qual eu coloco um desafio e depois eu venho respondendo aí a pergunta. Se vocês gostaram, vão lá e façam um comentário, tá bom? Muito obrigado. É importante esse comentário para que a gente possa cada vez mais melhorar esse canal do Física Sem Educação.